Bom dia, bom dia! Ótimo sábado para cada um de vocês que está aqui com a gente. Mais um Chá das Alines, esse momento que a gente fala de princípios bíblicos para que você possa empreender e ter sucesso no seu empreendimento. Porque a palavra de Deus nos diz que tudo que a gente coloca ali, Deus em primeiro lugar, tudo que a gente coloca princípios bíblicos, prospera, vai para frente. É por isso que a gente tem esse momento aqui, esse devocional. Espero que você esteja aí já com o seu chazinho aí. Depois você conta aqui nos comentários se você toma um chá com as Alines nos sábados de manhã, tá? Então, olha, tô tomando aqui o meu chazinho hoje de peppermint e eu tô vendo que a Aline tá com o chazinho ali dela também. Capim Santo? Não, esse hoje é diferente. Bom Qual que é o dia, que você tá tomando, Aline? Bom dia. bom dia para vocês que estão aqui com a gente. Boa tarde, boa noite, se você assiste em horário diferente. Delivery. É ao vivo, né, gente? Vai ficar assim mesmo. E por acompanhar a gente aqui, a gente está no episódio 43. Uau, né? Hoje a gente vai estar falando no pilar de marketing estratégico, né? Como que a gente aplica, né, os princípios do Senhor no marketing estratégico da nossa empresa. Estou aqui com o meu chazinho de rabisco, Lina. Estou tentando algo diferente. Rabisco? Rabisco com berries. Esse aí eu não conhecia. Esse aí é novo. Esse aí é novo. Rabisco é uma flor bem famosa no México, acho que é isso. E aí tem frutas vermelhas misturadas. Então, eu sempre estou do lado das frutas, né? Vou experimentar. Eu não tomei nem um golinho ainda. Deixa eu ver se é bom, gente. Tá com a cor bonita. Gostei da cor. É bonito, é vermelho, ó. Eu acho que aqui nos Estados Unidos fala hibisco, né? Sei lá, não sei se é hibiscos. O que eu falei? Hibiscos, né? Tipo, É, acho que eu falei errado. você falou rabisco, falei, de rabisco. Eu imaginei É isso mesmo. É isso mesmo, gente. Disfarça, né? A de hibisco eu conheço. Agora, rabisco eu fiquei na dúvida. Ai, gente, hoje está um dia bem social, gente. É isso, Lília. A gente vai estar falando aqui, né, do marketing estratégico, especificamente qual que é o nosso tema, né? Planejamento realista e risco, né? A torre que você consegue terminar. A gente vai trazer uma passagem aqui bem especial, mas o que a gente quer tocar aqui, né, são pontos que às vezes, né, você não para pensar, ou então já parou para pensar, mas ainda não atuou nesses pontos, né? Line, você lê para a gente a passagem de hoje de Lucas 14, 28? Leio. Ali nessa palavra, eu acho que eu quase que sei ela de cor, porque eu amo essa palavra e a gente pode aplicar ela de várias formas, né? Então, amei que você escolheu esse texto aqui. Vamos lá, Lucas 14, 28 nos fala assim, ó. Se um de vocês quiser construir uma torre, primeiro senta e calcule quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí, todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: Este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Exato, exato. Se a gente leva para o contexto bíblico da época, a gente entende que um projeto de uma torre, né, na época, né, de Jesus, ali na época que esse texto, que Lucas traz esse texto, não era igual hoje, né? Com maquinário, com muito suporte, material mais fácil, né? Então era um projeto assim que era até status, né? Gerava até status ali naquela região, naquela vila que construísse algo daquela maneira. E quando ele fala, né, para pensar, para você medir, calcular se realmente você vai poder fazer o processo todo, é porque realmente trazia vergonha, né, para aquele grupo de homens que estivesse trabalhando ali naquele projeto, né? Era não deformação, era como tipo a moral deles, né? Era como se eles se fossem incapazes, né, de realizar alguma coisa, né? Então isso é muito sério, né? E Jesus, Moral.
autoestima, um nome, né? Tudo ia, tipo assim, era uma coisa que... É a palavra que eu estava tentando lembrar, reputação, exatamente, né? E isso, né, não só no dia lá atrás, né, mas no dia de hoje também, né, muito importante. A gente, né, falar, fazer, a gente planejar, né, ter cuidado, né, viver o que fala. Então, a autenticidade, né, tudo isso está envolvido nesse tipo de sentimento, né, da gente. Jesus, né, ele ensina, né, o custo, mas o princípio, como é que fala? Eu anotei aqui, Jesus está ensinando sobre discipulado e custo, né? Então, quando a Lucas escreve essa parte, né, é além, né, de só construir uma torre, algo físico, né? É trazendo esse princípio para tudo que a gente faz da vida, inclusive o marketing da nossa empresa. Né? Como que a gente se posiciona, como que a gente promove a nossa empresa, como que a gente entrega o nosso trabalho e como que, né, o resultado disso tudo, né, como que tudo isso encerra esse ciclo, né? E quando a gente fala de posicionamento, de marketing, a gente está falando desde né, de quem é a sua empresa, quem que ela vai ser representada, não tem como a gente não falar, né, de outros pilares aqui, né, a cultura, como o seu time está ali preparado para representar a sua empresa dentro da casa do cliente, como também o posicionamento, que o cliente vai ver a sua empresa, né? Mas tem uma raiz, tem um preparo nisso tudo, né? Não é só um logo bonito, é muito importante, mídias sociais, profissional, super importante, um website que funcione, fundamental. Mas se você tem o por fora, né, e você não está preparado para receber o seu cliente de forma como você está projetando, com excelência, com qualidade, com rapidez, eu não sei quais são os valores que você está conectando à sua empresa, mas se você né, expõe algo, né, que você faz e na hora você não faz, então né, não fica congruente. Você não vai ter o resultado final, você não vai ter um review positivo, você não vai ter aquele cliente como um cliente recorrente. Então, a gente tem que parar para pensar antes de atuar. Por isso, planejar realmente para ver se a gente vai conseguir entregar aquilo que a gente está prometendo. E a gente leva... Colocar uma coisa aqui, tipo assim, é só um parênteses, né, que eu vou abrir, é só um parênteses, porque quando a gente falou, quando eu comecei, você começou a falar, né, sobre torre, e fazer essa analogia com o marketing, né, porque a gente sempre usa esse texto da Bíblia, geralmente, né, a gente usa para a parte financeira, né, sentar e calcular e tudo. Mas, enquanto você estava falando, eu lembrei aqui, que realmente só um parênteses, tá? Eu lembrei aqui, de lá de trás, na Bíblia, lá mais atrás, assim, quando falava da Torre de Babel, né, que era também uma torre. E aquela torre, ela estava sendo construída para quê? Para representar aquela cidade, aquele lugar. Mas só que a representação era ruim, por isso a Torre de Babel hoje ela tem uma conotação ruim, porque eles queriam usar aquele monumento para mostrar que eles eram chegar até Deus, ser maior que Deus, né? Então era uma identidade de prepotência, né? Lá em Babel, né? E aqui também está falando de uma torre, né? Então é bem interessante você usar essa analogia, porque realmente, né? Quando você chega numa cidade, a torre é o que aparece primeiro. Né? E quando a gente vai, e a nossa marca na internet, onde for, é que vai aparecer primeiro. Então, assim, essa analogia, eu só queria falar que essa analogia foi perfeita para também, eu nunca tinha aplicado ela em marketing, mas agora você falando e trazendo, eu pude minha mente conectou assim, perfeitamente, né? Marketing com a torre, porque realmente é isso, né? A torre ela mostra a cidade. Quando você está vendo a cidade ó de longe, se você viu que a torre apareceu, falou assim, ó, estamos perto daquela cidade, né? Da mesma forma, né, a sua torre nas redes sociais, na internet, né, é a sua marca que vai chegar primeiro do que você. Então, ela comunica muita coisa, né? Então, a gente precisa de saber, né, propagar essa marca bem propagada para poder chegar de uma forma certa para o cliente. Exato, Aline. Excelente ter lembrado desse ponto. Aqui em Seattle, né, tem o Space Needle. É o cartão postal, né, da cidade. É uma torre, é um monumento, né? Mas eu lembro muitas no Brasil aquelas caixas d'água que é bem elaborada, não tem as cidades que tem. Eu não estou lembrando aqui de uma especificamente, mas eu lembro de uma pessoa falar, brincar comigo.
Lá na nossa cidade também tem um Space Needle, alguma coisa assim, e me mostrou a foto, bem engraçado. Mas é bem isso mesmo, é a referência, né? Um ponto de referência ali da região. Né? E aí, como que você vai, pegando o teu gancho aí, né? Como que você vai ter a sua empresa como referência na sua região? Né? Então, quando a gente vai trazer a parte da aplicação em ações de marketing, mas o marketing é um leque enorme, né? Realmente é um posicionamento que você tem que ter como empresa na sua região, né? Como que você se conecta com parceiros, como que você se conecta com a comunidade, como que você se conecta com uma igreja local, fazendo parte do Ministério de Benevolência. Então, tudo isso é marketing, não é só para vender, é para você realmente fazer diferença na vida de quem você tocar com a sua empresa. Porque a gente sabe que não se trata de limpeza, a gente vende bem-estar, a gente vende qualidade de vida, mais tempo para que nossos clientes desfrutem, né? Qualidade de vidas, que não estejam presos, né, a uma tarefa que é tão fácil delegar. A gente fala de muita coisa de delegar aqui, né? Então o cliente ele pode delegar, tirar isso do prato dele, né? Ali de tantas obrigações, mas ele é o ambiente mais íntimo que uma pessoa pode ter a casa dele. Então não é de qualquer jeito, não é qualquer empresa. Então a gente precisa ser essa empresa que esse cliente sinta, conecte com os valores dele. Por isso que a gente fala tanto da cultura, a gente fala, né, de clareza em todas as áreas da empresa, para você realmente ser uma empresa que vá servir o seu cliente com excelência. E quando a gente fala aqui, trazendo para aplicações, eu trouxe 3 aplicações aqui, né? Quando no versículo, quando ele fala sentar antes de agir, né? Primeiro, senta, calcula quanto vai custar. Aqui, qual que é a clareza que a gente quer trazer aqui para você nesse momento? É que em qualquer ação de marketing vai ter um custo, seja ele monetário, seja ele de tempo, né? Seja pequeno, seja algo que, né, como chega o tráfego pago, algo que você realmente tem que ter um orçamento preparado para aquilo, a empresa tem que estar mais ainda preparada para você dar esse passo. A gente vê muita gente, né, Aline, chegando para a gente, apavorado que isso não está funcionando, mas às vezes ele não tem estrutura nenhuma para pegar um volume de cliente que ele pode pegar. Às vezes o tráfego não dá certo, e se der certo? Você está preparado para pegar 10 clientes numa semana? Você está preparado para pegar um volume de 50 clientes no mês? Então, a gente precisa medir. Já houve ações que uma indicação gerou 16 clientes. Né? Lembra da Claudinha, o exemplo da Claudinha? Né? Uma cliente colocou no Nextdoor uma mensagem, né, recomendando a empresa dela, ela conseguiu 16 clientes. Então, a gente tem que ter nessa responsabilidade de, ok, como que eu vou fazer isso? Né? Dar um passo de cada vez. E antes, né, do crescimento, a gente pensar em mais clientes, tem tanta coisa para a gente estruturar e organizar na empresa que não necessariamente crescimento é mais cliente, né? Já estou saindo do tema porque é um tema assim que me deixa bem, como é que eu falo, preocupada, né? Porque por as pessoas não ter a clareza do tanto que a empresa precisa estar estruturada para ter essas ações, né? Mas vamos voltar aqui para o Marco. Então, você sentar e responder, né? Vamos trazer 3 perguntas aqui, né? Bem objetiva. Qual é o que você tem que trazer para cada ação? Qual é o objetivo dessa ação? Né? Seja um lead, um agendamento, a recorrência, um upsell, a retenção, né? Traga o objetivo claro. Você está trabalhando um lead? Ok, eu vou converter. Criar um processo de converter um lead novo. Né? Como que vai ser o caminho desse lead no atendimento da sua empresa? Né? Porque ele vai chegar, o papel do tráfego pago é te dar o lead. E você está preparado para atender? Né? Se você não tem, né, um inglês ainda, você não se sente seguro para atender o lead no telefone, aí você quer buscar artifícios de mensagem, de e-mail, mas e se não for a linguagem que o cliente quer falar com você? Se ele quiser que você ligue? Né? Então, você precisa contratar uma VA de vendas, talvez. Então, ver a real necessidade, como que vai ser esse caminho do lead, até você realizar a limpeza, pegar o review, virar um cliente recorrente. Né? Deixe isso claro no seu funil. Quem é o cliente ideal específico para essa mensagem? Você está se posicionando com uma especialidade da sua empresa, algo bem específico? Quem é o cliente que vai querer esse tipo de serviço?
ou você está falando de limpeza residencial em geral? Quem que é o teu cliente ideal? Isso tem que estar muito claro. Se o teu marketing não te pergunta isso, né? Qual que é a tua missão, visão, valores, qual o perfil do teu cliente ideal, né? Tá muito raso esse serviço. Né? Outro, qual a promessa concreta que eu vou sentar, né, na operação? Qual a promessa que você vai entregar ali naquela ação? Então, tem várias ações orgânicas, inclusive a gente tem o curso da Fabi Mendes com 10 estratégias orgânicas na nossa plataforma, que está fazendo o maior sucesso, né, entre os nossos alunos, na comunidade. Então, peça mais informação que a gente, né, passa para vocês. São 10 ações estratégicas, né, orgânicas que você pode fazer como captação. A Fabi cresceu 68% com essas estratégias. É fenomenal. Então, saí um pouquinho aqui do meu roteiro, mas é isso, né? O que eu estou deixando para trás? O que eu não estou comunicando corretamente, né? Quando eu estou planejando essas ações. Né? Deixa eu ver se eu estou perdendo alguma coisinha aqui. Uma coisa, Aline, que eu estou lembrando aqui, eu sempre falo, né, eu sempre trago aqui um exemplo meu mesmo, a primeira vez que eu coloquei o tráfego pago, né? Então, se eu queria captar mais clientes, eu queria crescer, a minha outra empresa, que eu tinha minha primeira empresa, eu queria captar clientes, eu queria crescer, e aí eu contratei, né? O pessoal começou a fazer o marketing, então fizeram o marketing ali, estudaram quem era meu cliente ideal, e falaram, Aline, você tá pronta para poder, né, para começar? Eu falei, estou pronta. Eu tinha uma pessoa que me ajudava na época, né, fazendo até bookkeeping comigo, mas ela me ajudava com outras coisas também. E aí eu fui, pedi para ela poder ir olhando as pessoas que fosse chamando para atender e tudo. E aí começaram o tráfego. Eu lembro que eu estava com 30 e poucos leads, né, para poder atender. Mas eu achava que eu estava preparada, mas na verdade eu não estava preparada, né? Porque eu não tinha um script certo. Eu só falei para ela atender, dei assim, tipo, algumas perguntas para ela fazer, para tipo qualificar de novo ali, para ver se a pessoa realmente queria um serviço de bookkeeping, né? Mas não era uma coisa completa, assim, um ciclo completo. Eu não podia ficar o tempo todo ali atendendo os leads, porque eu tinha vários outros trabalhos que eu tinha que fazer. A pessoa também que estava trabalhando comigo também, ela não tinha horário certo, porque ela trabalhava numa escola, então era na hora que ela podia atender também. Então, nós duas era na hora que podia atender e não tinha um processo certo para o comercial. Como que atender aquele lead, não tinha nada disso. Então, daqueles 30 e tantos leads, acho que eu não fechei nenhum, ou talvez um. Eu acho que talvez veio uma pessoa ali que escutou e depois eu acabei conseguindo conversar com essa pessoa e ela veio. Mas, assim, foi lead desperdiçado, foi dinheiro desperdiçado, porque não tinha o processo, não tinha treinamento ali dentro, não tinha nada já pronto para poder receber. Tinha rede social, tinha isso, mas não tinha ali a pessoa para atender o lead com treinamento para poder atender aquele lead. Então, assim, é o que você falou, né? Que a gente gasta o dinheiro, que aconteceu comigo, e eu não pude aproveitar todos aqueles leads que eram empresários, mas acabou que ficou perdido porque não tinha o CRM certinho para colocar na época, para poder fazer o caminho ali, não tinha nenhum processo. Então, foi realmente um dinheiro perdido, porque não estava estruturado para receber o lead, que é o que você está falando, que é o que é a sua preocupação, né? Exato, exatamente isso. Foi bem isso na prática, Aline. Você trouxe um exemplo perfeito, porque não é só a gente saber limpar, né? Todo o processo de colocar um cliente novo dentro da nossa empresa. Né? E é bem isso, é a capacidade da gente de pegar esse cliente novo. Então, enquanto está ali o tráfego, principalmente em ações que a gente não tem como medir o volume do resultado. Né? Tem coisas que, tipo assim, eu faço contato com alguns parceiros, vamos ver, não vai vir um volume, né? Tem que ser uma coisa assim muito excepcional. Houve um caso de uma mentorada uma vez que ela teve a cliente teve uma emergência com a filha na escola, ela ficou cuidando do menorzinho em casa, né? Terminou ali a limpeza, ficou brincando como babá ali, e a cliente resolveu tudo. Depois foi recomendar ela dessa forma, né? Que ela fez isso por ela, que ela estava muito grata, e aí eu lembro que foi um volume muito grande. Foi preciso ter uma estratégia, né? Ela teve uma lista de espera, basicamente, para ela conseguir atender. Mas isso não é do que a gente está falando, né? Um caso isolado, uma exceção,
não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um real resultado que às vezes não tem como a gente prever, né? Que pode dar certo e pode não dar certo e você está preparado. Mas é melhor você estar preparado e vir devagar do que você não estar preparado e vir um volume muito grande, né, Aline? Igual foi o seu caso. E é bem isso mesmo. O segundo passo aqui é calcular o custo mesmo, como eu estava falando, porque às vezes, a gente não entender, né, o que é uma ação orgânica, a gente acha que não tem custo. Mas mesmo que seja só um programa de indicação, que você esteja ali colocando, mandando mensagem, tudo, o seu tempo conta. Você tem que entender que o seu tempo, em qualquer função dentro da sua empresa, é um custo para a empresa. Né? Não necessariamente você é pago por, né, por trabalhar como VA, por trabalhar como marketing, por trabalhar como no financeiro, mas você tem que entender que esse é o seu tempo. Né? E hoje em dia, o que a gente mais escuta? Que o nosso tempo é o maior ativo que a gente tem. Porque se a gente só tem o agora, se a gente para pensar, eu tenho falado muito nisso, tenho refletido muito sobre isso, a gente só tem o agora. Então, a gente tem que ter, né, sai da operação, fica meio aquela confusão de rotina, o que eu vou fazer? Então, você tem que ser mindful, né? Tem que pensar bem como que você quer aproveitar o seu tempo na empresa, né? Trabalhando na empresa e para a empresa, se você ainda está meio a meio, né? Ainda está na operação da limpeza, está saindo. E eu dei uma aula recentemente sobre, né, a mentalidade de crescimento saindo da operação, e eu escutei muito. Eu fiquei em casa sem fazer nada, acabei voltando. Né? Por quê? Porque não está aprendendo o que ela não tem noção, não sabe nem o que precisa, né, de criação em termos de criação de processo e estrutura para poder crescer. Então, se ela sai da operação, qualquer um de nós, se saímos da operação e não preparamos a nossa empresa para o volume de cliente que a gente quer, para o crescimento que a gente almeja, a gente volta para a operação, com certeza, porque ficou caro colocar uma pessoa extra sem crescimento, né? Então é isso, vamos aprender a calcular o custo de tudo. E também a gente tem que pensar que toda ação tem um tempo de teste também. A gente tem que ter aquele budget pro marketing, né? A gente tem falado muito isso no MBA, né, Aline? A gente trouxe uma planilha sensacional, onde eles têm clareza do dinheiro, do budget que eles podem investir em marketing, investir em qualquer área da empresa ou não, sem afetar os 30% de lucro líquido ali. Então, tá muitas fichas caindo ali que os empresários, sim, têm a capacidade de reinvestir na empresa. Então, se uma ação não está dando certo ou não está dando certo o quanto rápido você gostaria que desse, né, fique em paz. Você tem esse budget para testar e para fazer diferentes ações de marketing. Não é só você entregar um door hanger uma vez numa casa, aquela casa vai te ligar. Né? Você está esperando um retorno de 100% se você está fazendo isso. Né? Eu vejo muitas pessoas falar, door hanger não funciona, imprime 1.000 door hangers e distribui em 1.000 casas, uma ação em cada casa. Imagina, quantas aplicações de cartão de crédito a gente não recebe? Gente, o Capital One não desiste de mim. Eu acho que ele não está entendendo que eu não quero cartão deles, né? Mas 2, 3 vezes na semana tem um envelopinho lá do Capital One me oferecendo cartão de crédito. E as propagandas que a gente recebe da mesma loja o tempo todo, né? Por exemplo, tem a loja que eu gosto de comprar. Aí, quando eu entro no meu Instagram, direto eu recebo a mesma propaganda. Se eu ficar um tempo passando feed, aquela propaganda vai passar algumas vezes para mim naquele tempo que eu estou sentando passando feed. Então, assim, sei lá, e se eu ficar 1 hora ali, talvez aquela propaganda em 1 hora, talvez passou 2 vezes ali para mim, ou 3. Então, realmente, foram 3 ações ali em 1 hora comigo, com a mesma loja, porque é a loja que eu gosto. Over and over, até você falar assim, clicar e comprar alguma coisa. Aí chega uma hora que eu falo, deixa eu ver se eles já colocaram alguma roupa nova ali dentro que eu ainda não vi, né? Aí eu vou lá e clico e vejo, porque sempre está ali, né? Então é isso. Exato, é testar ações e colocar aquilo ali como algo já da rotina da empresa. Eu vou trabalhar com postcard, eu vou trabalhar com door hangers, eu vou trabalhar fazendo um movimento, colocar uma plaquinha de jardim estrategicamente todo dia, né, de tal hora a tal hora na esquina da minha casa, porque eu estou num neighborhood legal.
enfim, né? É medir, planejar direitinho e entender o custo e ter consistência com essa ação, até você ter resultado. Claro, se você passa 6 meses, 9 meses, né, um ano que seja, e você tem pouco resultado, vamos mudar a estratégia. Não precisa você falar assim, não, a Aline falou que tem que continuar. Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando para você medir e testar, né? E dar um prazo de maturação para essa ação. E a aplicação número 3 aqui na empresa é onde a gente fala do risco da reputação, né? De começar e não terminar, que a passagem trouxe para a gente. É aquela questão da promessa, do que você está prometendo ali, né? Às vezes numa ação e você não vai cumprir, né? Então, a gente pode fazer uma ação, né, bem agressiva, pode fazer uma coisa assim, né, lá, botando a régua lá em cima, mas se você não consegue entregar, como que você vai fazer? Né? Se você está prometendo algo de qualidade, premium, super detalhado, mas o volume veio, ficou muito alto, agora você tem que diminuir isso aí porque não está dando conta. Não. É melhor você colocar cliente na lista de espera e entregar o que você está prometendo do que você pegar tudo e fazer tudo pela metade e você não cumprir a sua palavra, né? A sua reputação pode se arruinar em muito pouco tempo na sua região. E também, Aline, a gente pode colocar, né, a reputação e também a nossa frustração, né, de ter dado tudo errado, né? Porque a gente não calculou, a gente não sentou, não preparou para aquilo. Tem a frustração, por quê? Porque é prejuízo, né? Prejuízo financeiro, é menos lucro, é tempo, que você ficou ali olhando a empresa para poder fazer a campanha para você, ou você ficou ali, né, naquele tempo ali fazendo. Então, quando a gente não tem o resultado, né, a gente também tem essa frustração, né, porque não deu certo, né? Exato, exatamente. Então, se você, qualquer ação que você vai fazer, se é robusta, né, até um rebranding, né, você fala assim, não, eu acho que eu preciso, ou o seu marketing te aconselhou um rebranding, ou algum mentor seu te aconselhou, ok, vamos investir, né, com a ação, com o dinheiro, mas com consciência, medindo tudo, né, para você não, como diz a expressão, dar um tiro no pé, né, porque né, você investe tempo, dinheiro, como a Aline falou, se não tem um resultado, se você não entrega o que você está prometendo, além do resultado que você não vai ter, além da sua reputação arruinada, você vai ter frustração. É só isso que vai sobrar, né? Então, quando Jesus estava falando ali, usando essa parábola da torre, né? Então, ele não estava falando para você ir devagar, ser lento, está falando para você ser preciso, né? A palavra do Senhor, ela é precisa, atua no tempo que tem que atuar, né? Se a gente, como a Aline, eu achei interessante que a Aline falou, nunca tinha pensado, né, em marketing com essa passagem. É assim a palavra do Senhor, né? Quando a gente tem que estar com algo incomodando no coração, o Senhor vai apontar a palavra dele de uma maneira que a gente já leu várias vezes e vai ler de novo e dar aquela revelação, né, aquela resposta que a gente está buscando, né? E chega, eu fiquei arrepiada agora. Mas é o cuidado do Senhor pelas nossas vidas, né? E na nossa empresa não é diferente. A gente quer trazer um desafio para vocês, sempre aqui, a gente é mão na massa, né? Vocês sabem que o nosso lema, em qualquer aula que a gente abre, em qualquer devocional, em qualquer sala de Zoom, a gente vai trazer algo prático para você. Então, você vai construir a sua torre, né? O Marco, o que você vai fazer? Escolher um objetivo. Vamos buscar algo pequeno para a gente testar, para a gente validar, né? Então, você vai pegar nas próximas 10 estimativas, né? Você vai fazer o mesmo processo, você vai criar o seu processo antes e vai testar nessas próximas 10 estimativas. Tem uma lista de detalhes aqui que eu até trouxe, mas não é algo engessado. Eu quero que você trace o caminho desse lead que vai vir, como que você vai dar essa estimativa. Eu achei legal a Sandra no MBA pedir para eu me passar para o Ghost Customer, que tem isso, né, de testar o atendimento de testar o atendimento da empresa dela. Achei interessante, vai ser uma experiência legal. E se você não tem ideia de como começar isso, chama a gente lá no grupo de networking da comunidade, que a gente vai te guiar e vai ajudar muita gente nesse processo lá também, tá? Se você não está no grupo, chama a gente, comenta aqui nesse episódio que a gente vai te ajudar. Então,
estabelece exatamente o que você quer prometer, né, nessas próximas entregas, né, mede direitinho onde que você vai fazer essa ação. Você vai fazer orgânica ali com door hanger nos vizinhos já dos seus clientes. O door hanger tem que ser em áreas bem estratégicas. Não é na área mais fácil que você chega, que as casas tá tudo uma pertinho da outra. Ah, vou distribuir aqui, não, né? Já distribui numa área que você tem intenção de crescer. Né? No postcard, você pode fazer duas ações ao mesmo tempo, o door hanger e o postcard para aquela mesma região, porque o cliente vai ver você uma vez ali no door hanger, vai ver você no postcard, coloca o door hanger várias semanas consecutivas, né? Em vez de 1.000 casas, 1.000 door hangers, coloca ali 10 vezes em 100 casas, 10 vezes em 100, nas mesmas 100 casas, para o cliente. Uma hora ele vai pegar, nem vai ler, outra hora ele vai dar uma olhadinha. No dia que ele estiver bravo com a empresa que ele estiver usando, ele vai olhar assim, acho que vou testar esse aqui. Ele está muito insistente nessa região. Enfim, né? Procure o canal direitinho, calcule o que você vai gastar do seu tempo, se você vai imprimir alguma coisa, ou se você já está preparado para o tráfego pago, né? Organize isso direitinho, né? E execute. E aí colhe o resultado, tem que medir também, é muito importante. Se a gente não mede, não tem como a gente ter referência. Essa planilha que a gente trouxe no MBA, bem interessante, que a gente olhou de uma das empresárias até o ano passado inteiro, né, Aline? Os números, né? Contando suas histórias. A Aline fala. E realmente, gente, conta a história mesmo, de verdade. Quando a Aline fala isso, não é por falar, não é chavão, porque a gente vai vendo o que está acontecendo ali na empresa só pela variação dos números de mês a mês, né? É bem interessante. Então, execute, né? Escuta esse episódio mais uma vez para você ter mais clareza. Se for essas ações, né, for algo assim que você nunca fez, né, você só está ali crescendo com indicação aleatória quando o cliente te indica, começa orgânico, né? Explora todo o orgânico que você consegue explorar com upsell, vendendo mais para o seu cliente, né? Vendendo outros serviços, né? Geladeira, forno, janela, estofado, carpete. Faça parcerias com empresas que oferecem serviços para homeowners, né? Explora todo esse universo orgânico até você se preparar para o tráfego pago, né? Porque o tráfego pago é um investimento de longo prazo e de valor mais alto. Não é uma ação pequena, não é pouco dinheiro. Mas sim, você com a sua precificação correta, você tem margem para fazer tráfego pago constante. Né? E aí vem a contratação também, né? É tudo junto. Então tem que se preparar, né? Então começa aos poucos. Ó, se eu for te sugerir um investimento, seria esse curso da Fabi Mendes de 10 estratégias orgânicas. Seria o seu ponto de partida. Né? Para você entender, ela traz cada estratégia, ela traz numa aula, ela explica, ela mostra passo a passo o que você tem que fazer em cada estratégia. Abre a tela, mostra como é que faz. É bem completo e, nossa, as pessoas estão adorando. Eu começaria por aí. Né? Então é isso, Line. Eu fico, né, apreensiva, né, quando a gente fala desse tema, pelo cuidado, né, que a gente tem de trazer informação aqui. Eu não quero que você fique assustado ou desista de crescer, não é isso. Como o senhor falou, né? Não é ser lento ou desistir, é ser preciso. É medir, é planejar, medir, né? Para poder realmente não ficar com a sua reputação, como é que fala? Comprometida, né? Terminar a sua torre, né? Em ruínas, né? Arruinar, já que é torre, é arruinada, em ruínas. Exato. E aquela coisa, nós temos que lembrar o tempo todo que nós somos mordomos, né? Então, nada é nosso. Tudo que está na nossa mão para administrar não é meu, né? A nossa empresa não é nossa, a família não é nossa, o dinheiro não é nosso. A gente está administrando algo que não é nosso, que é de Deus. Então, a gente tem que não administrar a empresa só na fé. Né? Tipo assim, administrar a empresa na fé, tipo assim, eu vou fazer isso aqui, quem sabe dá certo. Ou no achismo, né? No achismo, uma coisa, na fé, no achismo. E não é assim, né? É a gente sentar e calcular, ver tudo que você falou aqui, tudo que ensinou aqui pra gente hoje, né? E o exemplo que eu dei, que já aconteceu comigo,
com relação a isso. Então, assim, é sentar e preparar. Hoje, né, a gente está ali, ó, fazendo nosso processo primeiro, organizando, né, para a gente poder também tá cumprindo esse princípio, né, de organizar a casa, sentar, calcular, ver direitinho e aí fazer o que tem que fazer, porque aí vai ter um resultado muito maior, né? Então, assim, que a Bíblia fala, tudo que a gente colocar a mão, Deus vai abençoar, mas também não é você colocar a mão de qualquer jeito, colocar, né, sem ter um plano, porque a Bíblia não fala para a gente fazer de qualquer jeito que Deus vai ajudar, né? A gente tem que cumprir os princípios, tem que ter o plano, a Bíblia ensina como que a gente deve agir. Então, a gente agindo dessa forma, nós vamos ter um bom resultado depois, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Isso, Aline, que você falou aí de resultado, eu lembrei, o resultado final não é o lead chegar para você. O resultado final é a transformação que você faz na vida daquele cliente. Né? Porque da mesma forma que na nossa empresa, o que adianta dobrar o número de alunos no nosso programa anual se a gente não vai cuidar e transformar a vida desses alunos? Né? Então, é por aí. Então, o resultado, né, a sua torre termina quando você transforma a vida daquele cliente, né? Amei essa passagem, o Senhor é muito cuidadoso, né? Muito bom. Vamos orar, Aline? Vamos sim. Aline, quer que eu ore? Esse sábado, daqui a pouquinho, vai estar acontecendo o quê? Quase esquecemos de falar, né? Não sei se você vai assistir esse episódio inteiro. Daqui a pouquinho, depois do episódio, você já tem um compromisso com a gente, né? Um workshop super prático sobre investimento. Depois que você colher todo esse resultado aqui no seu marketing, né? Você vai ter um lucro na sua empresa. Como você vai distribuir esse lucro? Né, cash flow, imposto e uma parte para investimento. Então, a gente está trazendo esse workshop. Se você assistiu isso depois, com certeza você vai ter acesso a esse workshop gravado também. Então, né, vamos aprender. E eu sei que né, o Túlio, a Aline, né, a gente vai estar trazendo a mentalidade, e não é quando você já está com muito dinheiro, o que você faz, não, é para você se preparar para quando chegar a hora de você investir, você já ter já ter conhecimento de procurar um profissional, de saber o que fazer com o seu dinheiro, né? Então, vamos nos preparar nesse momento para estar investindo, mesmo que você esteja começando, mesmo que você fala, vou investir o quê? Estou cheio de dívida. Não, é isso que é o se preparar. Né? Se você está bem aqui, vamos sair de dívida, vamos organizar a empresa e vamos investir. Então, é para você também, né? Então, espero que vocês estejam... Mulher no comando do dinheiro, né? O tema do nosso workshop é Mulher no comando do dinheiro, da limpeza ao investimento. Então, é isso aí. Né? Sua empresa, ela é a fonte de renda, mas a gente tem que multiplicar também. Né? A gente tem que organizar, a gente tem que fazer dinheiro e a gente tem que multiplicar o nosso dinheiro, que é um princípio bíblico também. Exato. Vamos orar então, Aline? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, quero te agradecer por esse tempo aqui, por essa palavra, Senhor. Pai, nós acreditamos que nós somos mordomos do Senhor, meu Pai, nós tomamos conta, o Senhor nos deu os teus bens, os teus recursos para que nós pudéssemos tomar conta. Pai, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar sabedoria para que nós possamos administrar bem tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, meu Pai. A gente tem trago aqui cada semana, Pai, princípios bíblicos para empreender. Que o Senhor possa abençoar o coração de cada pessoa que está ouvindo essa palavra, para que seja um terreno fértil e que essa palavra, Pai, ela possa germinar e que ela possa dar fruto e muito fruto, meu Pai. Muito obrigada por esse final de semana, abençoa cada pessoa que está aqui com a gente, abençoa, meu Pai, o nosso workshop logo mais, que a gente possa, assim como a gente sempre tem pensado, sempre tem planejado, que a gente possa estar sempre criando coisas que venham agregar valor na vida dos teus filhos, meu Pai. Essa oração que nós te fazemos é no teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Tchauzinho, gente. Tchau, Aline. Tchau, gente.